Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Flávio de Almeida Ribeiro, João Carlos dos Santos Máximo, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro aberto os trabalhos referentes à 31ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Ofício número 604 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente informamos que a Vossa Excelência que recebemos indicações deste Poder Legislativo, que são a seguir relacionadas. Indicações 221, 222, 225 e 227 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Carlos dos Santos Máximo. Indicação 223 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Darley Gomes de Moraes. Indicação número 224, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Indicação 226 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador José Paulo Carvalho de Oliveira. Primeiramente, cumpre dizer que todas as indicações estão sendo recebidas por este Poder Executivo como elemento de grande e relevante contribuição para as políticas públicas. Reiteramos a Vossa Excelência que todas as indicações encaminhadas por este Poder Legislativo, por iniciativa dos senhores vereadores, têm sido objeto de remessa à Secretaria Municipal envolvida na matéria, até em face da valiosa e fundamental colaboração à nossa administração, para que, na medida do possível, sejam implementadas. Sem mais para o momento, renovamos protestos de estima e consideração, respeitosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Parecer da mensagem número 31 do projeto de lei número 42 de 2015. Comissões permanentes em conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Relatores, Maria Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Parecer. Inicialmente, em razão do que dispõe o artigo 53 da Resolução número 378, de 20 de 12 de 2002, do nosso regime interno, as comissões acima referenciadas, em conjunto, examinam o projeto com a conclusão ao final. Obviamente, e de ordem legal, recebemos o projeto de lei acima epigrafado, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que objetiva, como princípio constitucional, submeter a este parlamento para apreciação e exame a lei de meios para o próximo exercício financeiro de 2016, cuja previsão de receita e fixação da despesa, de forma equilibrada, é de R$ 172.320.000, correspondendo às receitas e despesas do Executivo e Legislativo. A proposta está acompanhada pela mensagem expositiva e o projeto, evidentemente, contendo os demonstrativos e anexos estabelecidos pela Lei 4.320, de 1964, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal. O presente projeto de orçamento público foi encaminhado a esta Câmara tempestivamente, na forma prescrita pela Lei número 827 de 2006, com observância ao Plano Plurianual de Investimento e, consequentemente, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, atendendo, assim, às disposições contidas no parágrafo 5º do artigo 165 da Carta Magna e na Lei Orgânica do Município de Piraí.
No momento atual, os administradores públicos encontram-se diante da necessidade de melhor administrarem os recursos das entidades que representam, no intuito de promover o bem-estar coletivo. Porém, para que isso ocorra como desejado, faz imprescindível que este estabeleça um sistema de acompanhamento orçamentário, possibilitando assim que o orçamento público materialize o programa de ações do governo. A partir da Lei 4.320, de 1964, e com a chegada da Lei Complementar número 101, de 2000, o orçamento ganhou mais status, com a implementação de programas e projetos, integrando os sistemas de contabilidade pública. É evidente que o orçamento pode e deve ser um poderoso instrumento de distribuição de renda, como a oferta de educação, saúde, transporte público, entre outros, oferecendo mais benefícios às pessoas que somente poderão ter acesso a esses serviços se eles forem ofertados pelo poder público. Notório, com estas breves considerações, o orçamento público é tido como instrumento de que serve a administração pública, no sentido de orientar as ações a serem desenvolvidas para alcançar determinados objetivos e metas, que é denominado desenvolvimento econômico social. Contabilidade pública. O professor Deusvaldo Carvalho conceitua com clareza contabilidade pública como um ramo da ciência contábil que tem como objetivo aplicar os conceitos principais e normas contábeis nos atos e fatos de gestões orçamentárias, financeiras, patrimoniais e de compensação, nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, e ainda fornecer informações tempestivas, compreensíveis e fidedignas à sociedade e aos gestores públicos. Não resta a menor dúvida que a contabilidade tem um grande papel na elaboração do orçamento, pois, apesar de existirem outros responsáveis pelo planejamento nas instituições públicas, cabe a ela, por seu profissional, a equação de textos e anexos ao idioma contábil, à luz dos princípios, normas e determinações legais, assim como a verificação dos limites constitucionais, tais como os de saúde, educação, pessoal, repasse ao Poder Legislativo, dentre outros, que foram conquistados na sociedade. Nesta esteira, o orçamento considerado como técnico, administrativo e político torna-se um instrumento poderoso e eficaz na fiscalização da sociedade, especialmente no caso concreto do Poder Legislativo Municipal. E esta proposta, ora apresentada, confirma a obediência destes princípios para esta Casa. No Brasil, o orçamento público da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios é, em princípio, documento anualmente aprovado com a finalidade de evidenciar os termos qualitativos e quantitativos, física e monetariamente, as políticas econômico-financeiro e o programa de trabalho que o governo pretende executar no período de 1 ano. Certamente, no âmbito municipal, podemos dizer que a elaboração do orçamento designa um momento em que o poder público local, tendo em vista suas funções e competências, define os programas, projetos e atividades que irá empreender, ficando assim expresso como um ato preventivo e autorizativo das despesas que o município deve efetuar em um exercício. Planejamento municipal. É a propósito do professor Azevedo o entendimento que o planejamento municipal tem a função de pensar a cidade a curto, médio e longo prazo e compatibilizar as políticas setoriais e as intervenções pontuais com objetivos ali estabelecidos. Papel importantíssimo na moderna administração pública, pois que, como característica marcante e significativamente necessária, sua execução na visão constitucional pressupõe harmonia e entendimento, portanto, compatibilidade com o plano plurianual e a lei orçamentária. A simbiose operada na liberalidade dos orçamentos públicos de hoje reflete e se aprova não apenas na liberalidade dos orçamentos públicos, reflete e se aprova não apenas em números ou dados financeiros correspondentes à receita e à despesa de um orçamento anual. Orçamento por programas que é
Mas se está aprovando uma política de governo, uma orientação à administração pública, completando-se da atuação dos poderes legislativo e executivo, de ver que o legislativo intimamente participe também da política direcionada na LDO e no orçamento anual. Diante da importância dessa peça orçamentária, a LDO, a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, mais conhecido como Lei de Responsabilidade Fiscal, voltado ao compromisso com o orçamento e com as metas, impondo limites e definindo mecanismos adicionais de controle das finanças públicas. Conferiu à Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, a condição de um valioso instrumento de planejamento, com competência de dispor, além de condições estabelecidas na Constituição Federal, sobre equilíbrio entre receitas e despesas, a linha A do inciso 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Critérios e formas de limitação de empenho, a linha B do inciso 1º do artigo 4º da mesma lei. Condições sobre o controle de custos e avaliações de resultado dos programas acobertados pelo orçamento, a linha E do inciso 1º do artigo 4º da mesma lei. Condições para a transferência de recursos em entidades públicas e privadas, a linha F do inciso 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Definição das despesas irrelevantes, parágrafo 3º do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, que deverá ser estabelecido até 30 dias após a publicação dos orçamentos. Artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Determinação da forma de utilização e o montante da reserva de contingência, que deverá cobrir os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Inciso 10º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sob este prisma, o planejamento nada mais é que a forma de programar e administrar o futuro. Tal procedimento parte das premissas pré-definidas, capazes de promover segurança, garantia, ética, eficiência, quantificação, qualificação, avaliação e, concretamente, na tomada de decisão. Nos parece, portanto, que o projeto atende às premissas elencadas. A gestão perante os dispositivos legais. O contrato orçamentário é lei e seu processo de construção também obedece aos dispositivos legais. A Constituição determina a elaboração da lei de meios com base em 3 instrumentos: PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Em sendo assim, uma administração pública coerente, responsável e transparente deve priorizar o planejamento como um esboço dos objetivos da administração e como meio para alimentar a execução e permitir o controle de que se busca. Na gestão pública, sob o ponto de vista gerencial e o respeito pelas leis em cumprimento da responsabilidade social depositada sobre as entidades públicas, aliada à boa contabilidade, comprovará sempre todas as suas previsões e realizações. Portanto, este projeto de orçamento público, as comissões indicadas por seus relatores, infine, assinados, submetem ao douto plenário a decisão final, por sua soberania, e recomendam pela procedência do projeto e sua consequente aprovação. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015, Mário Hermínio da Silva Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Darley Gomes de Moraes, relator da Comissão de Finanças e Orçamento. Membros das comissões, de acordo com o parecer dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 1º de dezembro de 2015, Flávio de Almeida Ribeiro, vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e o Wilden Vieira da Silva, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do parecer do projeto de lei número 47 de 2015.
Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 47 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, com a finalidade de instituir no âmbito do município a Semana de Saúde Bucal, a ser comemorada anualmente na semana do dia 25 de outubro, data em que se comemora o Dia do Cirurgião Dentista. O principal objetivo do projeto de lei em exame tem como objetivo principal expandir o acesso dos munícipes às orientações e ações referentes à saúde bucal, pois durante muitos anos o acesso dos brasileiros à saúde bucal foi extremamente difícil e limitado. O projeto constitui-se em uma série de medidas que visam a garantir ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde bucal dos piraienses, fundamental para a saúde geral e qualidade de vida da população, assim como a prevenção do câncer bucal. As despesas decorrentes à execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias em vigor, que, se necessário, serão suplementadas. Sob o prisma da sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos e, quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 47 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2015, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2015, assina o vereador Wilden Vieira da Silva, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social e vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do parecer do projeto de lei número 48 de 2015. Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos reunida, veio o projeto de lei número 48 de 2015, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Luiz Fernando Colucci Júnior, com a finalidade de instituir a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser comemorada anualmente na última semana de julho, no município de Piraí. A Semana Municipal da Agricultura Familiar tem como objetivo fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar em suas formas associativas e cooperativas de produção, gestão e comercialização, incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento da agricultura familiar, além de criar espaço para os agricultores discutirem questões locais relacionadas com a agricultura e seu desenvolvimento. A semana terá como foco personalizar e ofertar alternativas para o agricultor familiar e criar espaços para os agricultores discutirem questões locais, uma vez que valorizar essa atividade é reconhecer que a agricultura familiar vem contribuindo para o desenvolvimento do país, pois ela é responsável por mais de 40% do valor bruto da produção agropecuária e suas cadeias produtivas correspondem a 10% de todo o PIB do país e emprega 70% da mão de obra do campo. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta das dotações orçamentárias em vigor, que, se necessário, serão suplementadas. Sob o prisma da sua conveniência, utilidade e oportunidade, o projeto atendeu a todos os requisitos e quanto à sua constitucionalidade e legalidade, nada se nos apresenta que possa constituir óbice à sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 48 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2015, assinam os vereadores Mário Hermínio da Silva Carvalho e Darley Gomes de Moraes. Conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2015, assinam os vereadores Flávio de Almeida Ribeiro e Wilden Vieira da Silva. Leitura do parecer do projeto de lei número 50 de 2015. Para o pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Saúde e Assistência Social reunidas, veio o projeto de lei número 50 de 2015, de autoria do vereador Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, visando reconhecer como entidade de utilidade pública a entidade cultural e beneficente de Piraí, localizada na rua São Benedito, número 289, bairro Capelinha, 1º distrito de Piraí. Conforme consta a justificativa
do projeto, a entidade cultural e beneficente de Piraí, fundada no dia 15 de novembro de 96, ora constituída doravante, denominada Piraí FM, Cidade Verde, é uma sociedade civil com personalidade jurídica própria que presta serviços à população, transmitindo informações de utilidade pública, programação musical abrangendo todas as faixas etárias, programas de entrevista de interesse público e interagindo com os ouvintes e cumprindo seu papel na formação de profissionais na área de comunicação. Conforme se verifica em documento apensado ao presente projeto de lei, o Estatuto da entidade está devidamente protocolado no livro A, folhas 451, sobre o número 692 e número de ordem 561, em 9/4/1999, no cartório do primeiro ofício desta comarca, documento em anexo, inscrita no CNPJ sobre o número 02.248.741/1000 -11, devidamente registrado na Receita Federal em 27/12/96, com sede à Rua São Benedito, número 289, bairro Capelinha, 1º distrito de Piraí. Em relação à competência que comuna desencadear o processo legislativo com a matéria constante da proposição analisada, temos a considerar que pode ser editada uma lei de utilidade pública em nível municipal, tendo em vista a autonomia conferida pela Constituição Federal, principalmente para que os requisitos sejam adequados ao interesse local. Em outras palavras, o município é ente federativo, por sua excelência, o que lhe confere autonomia e competência, não somente para se auto-organizar nos termos do artigo 1º da Constituição da República, mas também para legislar sobre os assuntos de interesse local, nos termos do artigo 30, inciso 1º, do mesmo diploma legal. É certo que, para tanto, deverá haver uma lei municipal que discipline as regras gerais sobre a declaração de utilidade pública. Deste modo, a associação em questão deve preencher os requisitos da lei municipal, e assim ela poderá ser declarada de utilidade pública. Em relação à iniciativa, vale ressaltar que, salvo disposição específica na LOM, é concorrente, ou seja, tal projeto de lei pode ser apresentado por um edil quanto pelo prefeito e até mesmo por iniciativa popular. Portanto, atendidos os preceitos das legislações pertinentes à matéria, verifica-se que o presente projeto de lei, seja de autoria do vereador, do chefe do Poder Executivo ou de cidadãos, sobre o aspecto da competência da iniciativa, não padece de vício de constitucionalidade formal ou material que impeça o seu regular prosseguimento. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei estão apontadas em seu artigo 2º, atendendo assim ao que determina a Lei 4.320, de 1964. O projeto atende a todos os preceitos redacionais e legais, através dos dispositivos da Lei Orgânica do Município, e sob o prisma de sua conveniência, oportunidade e aspectos constitucionais, nada se nos afigura que possa constituir óbice a sua aprovação. Conclusão dos relatores, pela aprovação do projeto de lei número 50 de 2015, de acordo com a sua redação original. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2015, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Darley Gomes de Moraes e Flávio de Almeida Ribeiro assinam. E a conclusão das comissões, pelas conclusões dos ilustres relatores. Sala das Sessões, 7 de dezembro de 2015, assina o vereador Wilden Vieira da Silva. Ofício sem número. Partido Democrático Trabalhista, PDT-RJ. Piraí, 4 de dezembro de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a disponibilidade do auditório da Câmara Municipal de Piraí para o dia 12 de dezembro de 2015, às 14 horas, para a realização da reunião do Partido Democrático Trabalhista. Aproveito para renovar protesto de elevada estima e apreço, atenciosamente, Adriano dos Santos Prudêncio, presidente do PDT Piraí. É isso, presidente. Muito obrigado. Passaremos ao grande expediente. Para uso da palavra em tema livre, senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Russo.
Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar o vereador Ladeira, que esse final de semana fez uma festa muito boa de Natal para as crianças no bairro que você mora. E vejo a importância de uma festa dessa, Ladeira, para crianças que realmente, certamente não vai ter uma festa tão boa quanto essa se você não fizesse. Meus parabéns, sei que você trabalha muito para essa comunidade e se todos pensassem assim, certamente daria um presente bom para cada criança carente desse país. Quero falar também das inaugurações que teve dia 4 na Jaqueira, do Espaço Livre, da internet lá, da entrega do posto de saúde, que foi todo reformado, e também da academia ao ar livre. São todas três muito bem feitos e que vai beneficiar muito aquele bairro. Eu fiquei muito feliz de estar participando lá e saber que tem coisas boas acontecendo também no nosso município. Na semana anterior já tinha inaugurado a internet gratuita no bairro Santa Teresa e na Vila Nova Esperança. Então, é sinal que está sendo feita alguma coisa boa para essa comunidade. Mesmo diante dessa crise brava que atravessa, a gente vê a todo momento falar na televisão, o nosso governador, Pezão, não conseguiu pagar nem o salário de novembro e... Apesar da televisão, do rádio, estar falando da hora de jornais, é sempre bom lembrar que a gente precisa continuar trabalhando e tentar fazer que dê um impacto menor das nossas vidas. Eu fico, às vezes, vendo os veículos de comunicação que nós temos, que é a televisão, que é o rádio, o jornal, por exemplo, deveria, ao meu modo de ver, levar mais a sério as coisas. Tínhamos um jornal aqui em Piraí, que isso vivia batendo nos vereadores aqui, e não tinha uma seriedade, ao meu ver. Agora apareceu um outro jornal aí, que infelizmente só pensa em denigrir a imagem hoje do nosso município. Numa edição passada, falou da obra da Beira Rio, que está jogada lá. Então não procura um fundamento, não procura saber como é feito, a dificuldade que nós encontramos e falar. Uma Beira Rio que estava caindo há muito tempo, desde antes dessa gestão, e que sem recursos começou a ser feita, só que Piraí é uma cidade muito velha, muito antiga, onde o rede de esgoto e mais um monte de outras coisas eram feito de qualquer maneira, não se previa que ia crescer uma cidade, não tem um planejamento, uma cidade sem planejamento. Então aquela Beira Rio lá tem esgoto que sai a 2 metros de profundidade, tem outros que saem a 50 centímetros, não é nada regular. E por ter se tornado uma represa, que agora o rio está aqui, virou uma represa, então o balanço das águas vai descalçando. E as obras anteriores teriam que ser feitas com cordão de pedra, que eles falam que é enrocamento de pedras, que hoje a Light está ajudando a prefeitura a fazer, que é a obrigação dela, porque é a represa dela, ela represou o rio dentro do centro de Piraí. Então, é um serviço caro, a Beira Rio é longa, grande, certamente não vai ter dinheiro para fazer tudo. Mas o jornal esqueceu de mencionar que está sendo feito serviço decente, que não tem nada perigoso que eu estava falando que estava, não. Perigoso estava tanto quanto antes, que estava a calçada toda quebrada. Quer dizer, vai alargar aquela calçada, vai ficar bem melhor. Vamos torcer para que tenha dinheiro para fazer. Mas esse jornal igual a esse, que esquece de falar as coisas boas. Eu acho que tem que falar os dois lados. Quando erra, tem que falar. Mas quando acerta, tem que falar também. Para que valorize, para que as pessoas tenham incentivo em fazer mais, às vezes. Nós temos um Conselho de Saúde em Piraí, competente, atuante, de pessoas que realmente trabalham. Agora, nessa edição, a última aí, que eu acho que foi a última, veio criticá-lo
dizendo que o posto de saúde em Piraí está abandonado lá, descaso. Um posto de saúde foi iniciado na gestão passada, que foi paralisada a obra na gestão passada, por esse conselho, por ver que não tinha condições nenhuma de aquela obra continuar. E nós tivemos vereadores aqui, no dia eu não pude ir, o vereador Darley, que não está presente aqui agora, que era o presidente da comissão de obras, esteve visitando e constatou que realmente não tinha condições de continuar. Só que se esquece que a burocracia nesse país atrapalha, mas atrapalha muito. Até hoje o juiz não deu uma liminar para poder ver quem é o culpado, se a prefeitura vai ter que pagar a empreiteira que fez o serviço mal feito, se ela vai ter que refazer, se ela vai ter que devolver dinheiro para a prefeitura. E, novamente, o Conselho de Saúde está intervindo para essa obra continuar. E depois que sair na Justiça, vai ser feita. Quer dizer, então, a impressão que dá é que é um jornal político, que só está pensando em denigrir a imagem de Piraí. Olha, gente, eu acho que nós estamos daqui, acho que todo mundo, quando vai para o palanque, se propõe a fazer o melhor para a cidade. Se propõe a fazer as coisas boas. Aí depois muda. Eu não entendo, às vezes, será que muda esse discurso? Esse discurso é só mesmo para todo mundo ver? Porque se é um jornal político, sendo pago por político para denigrir, eu acho que não deveria continuar dessa maneira. Porque não deu nem para entender. Uma vez criticou a prefeitura. O prefeito de hoje não teve nada a ver com essa obra, não contratou. E quem errou nessa obra foi o fiscal, que foi lá e marcava lá, que tem que fazer a medição, e dizia que estava tudo bom. Que fiscal é esse? O Chutor tem torturas absurdas. São coisas que não dá para você acreditar. Onde o cara coloca uma caixa de 1.000 litros e fala que é o filtro. Então uma obra dessa podia continuar para a saúde? Então, eu acho que o jornal é necessário, a televisão, o rádio, mas deveria ter um pouquinho mais de responsabilidade ao ficar falando essas coisas. Porque fala de uma maneira que nem nós aqui estaríamos trabalhando. É como se nós não estivéssemos fazendo nada também. Então é um absurdo. Eu duvido se o jornal desse vai lá dizer, vai mostrar um posto de saúde lá da Jaqueira, que ficou muito bom. E vai mostrar a academia ao ar livre, que ficou lá, ficou ótima, maravilhosa. E vai mostrar o vereador Ladeira fazendo uma festa para crianças carentes. Eu duvido se o jornal vai mostrar. Deveria. Falar de mim, já falo mesmo, eu não ligo para isso não. Não estou nem aí quando falam de mim. Pode ver quando o jornal fala mal de mim, eu nem aqui venho falar nada. Mas eu acho que deveria pensar um pouquinho. E se é realmente um jornal político, que esses políticos que estão bancando para fazer isso, pensassem no mal que pode estar fazendo para a cidade. É impossível que todo mundo não esteja vendo que não tem dinheiro. É impossível. Porque um grande mal do Luiz Antônio, já falei para ele várias vezes, e vou bater na mesma tecla, ele ou a secretaria dele de comunicação, que não tem competência para poder fazer isso, para fazer o reverso disso aí. Por que não contrata um jornal sério e mostra realmente o que está acontecendo? Que aí desmoralizava esse jornal e quem está por trás dele. Então por que o prefeito não faz isso? Esse, do meu modo de ver, é um dos pontos mais fracos do nosso prefeito. Que decente, honesto, já deu para todo mundo ver. Que até hoje não saiu nada de conversa fiada que ele roubou isso ou desviou aquilo outro. Até porque nem tem dinheiro para desviar. Então, se eu defendo às vezes, eu defendo porque eu considero um governo pelo menos responsável. Que não está fazendo a obra, começando a obra e terminando de qualquer maneira para dizer que fez. Não adianta nada lá passar uma lata de tinta lá e dizer que ficou boa. É melhor não fazer, é melhor fazer quando puder, mas fazer decentemente. Então, eu acho que esse jornal, o dono desse jornal, ou quem está bancando esse jornal, eu não posso dizer se existe isso, mas acho que deveria pensar um pouquinho que está fazendo mal para o município que ele diz que tanto defende. Então a imprensa tinha que ser, às vezes, mais séria. Eu tenho certeza. Já teve jornal aqui bom, teve jornal que sério, que falava às vezes, quando estava errado, falava.
mas quando estava certo também elogiava. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Alzemiro. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, meu boa noite. Bom, gente, a gente acabou de ler aqui agora, é o parecer sobre a lei orçamentária anual. A lei orçamentária anual foi uma das grandes inovações na administração pública, que veio doutrinar nossos gestores públicos como gastar o dinheiro e como prever. O que a gente faz é pega a última década, dá um estudo, para a gente ver como foi o andamento ali, o crescimento que tivemos de receita, para estimar a despesa, que também é estimada. A despesa hoje, a parte de pessoal, a gente tem que dividir, por exemplo, o município de Piraí. Parte de pessoal, eu vou dividir por 14,5. 12 folhas de salário, uma de férias, um 13º, mais 50% das férias. 54% pode ser gasto com o executivo, 6% é aqui destinado a essa casa. É o que trouxe a Lei 101. E aí a gente faz, o plano plurianual é aquele que o prefeito tem que apresentar, dos 4 anos. Depois vem a LDO, que é a Lei de Diretrizes, traça as diretrizes, onde a gente vai botar os gastos, tanto faz de... E tem que ser sempre uma sequência de uma com a outra. Plano plurianual, LDO, Lei de Diretrizes, depois vem a Lei Orçamentária. Então, nós temos hoje, em Piraí, previsto 172 milhões para arrecadar e a despesa simplesmente não pode passar 1 centavo. E o que a gente faz? 1/12, faz aquele relatório que o prefeito é obrigado a encaminhar não só para a nossa casa e fazer audiência pública, a cada trimestre é feito o relatório da execução orçamentária, publicado, inclusive, naquele diário nosso aí, que é considerado o diário oficial. Isso é para que a gente tenha um planejamento das despesas que é gasto tanto no Executivo, também aqui no Legislativo. Tudo isso é feito acompanhado, qualquer furo que há numa execução dessa é corrigido ali naqueles 3 meses, para que no final do ano, que agora, dia 31 de dezembro, vamos fechar o orçamento de 2015. E vai ser encaminhado ao Tribunal de Contas, é feito todo aquele relatório, parecer, depois vem aqui para fazer aquela prestação de conta. Então, isso é a nossa lei orçamentária que dotou Legislativo, Executivo e os órgãos públicos da forma como bem gastar o dinheiro público. Bem falou também meu companheiro José Paulo de Carvalho, sobre o negócio da mídia, da imprensa. Ontem mesmo, no Fantástico, uma nova denúncia sobre uma família que está aí se apoderando lá de recursos públicos, acho que é a prefeitura de Itapemirim. Eu vi não assisti toda a reportagem, mas é um desvio em torno de 94 milhões. Vimos há poucos dias a Globo entrou de sola em cima da prefeitura de Resende, da Câmara de Resende. Câmara Municipal, foi lá preso, acho que 2 vereadores, inclusive o presidente da Câmara, Ministério Público em cima. Então, a gente fica observando, a mídia hoje pega pesado, a parte política está passando por um massacre terrível, a gente vê realmente os jornais aí, eu vi agora há poucos dias um jornalzinho aí, a Folha Universal trazendo aí denúncia contra o Pisciani, contra o Pezão, o Paes, prefeito lá do Rio de Janeiro, e mais o Sérgio Cabral. Então, a gente ficou observando como o massacre é forte em cima da classe política, não poupa ninguém, é uma coisa realmente degradante. Hoje a gente vê a situação da Lava Jato trazendo aí denúncias gravíssimas sobre financiamento, principalmente na parte eleitoral, desvio de todo tipo de modalidade, além daquele financiamento de Caixa 2. Aí agora teve um problema seríssimo entre o Legislativo e o nosso Executivo, que é o pedido de impeachment da Presidente da República. Hoje, agora, está terminando o prazo lá para botar os 65 deputados que vão fazer um parecer para ver se comprova algum tipo de crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff. E isso vai ser feito já agora. São 10 sessões para poder ser feito. Ela vai ter esse prazo para se defender. É tudo por escrito. Ela pode botar, inclusive, nomear um advogado para que faça isso. Dá um atraso no Brasil. O Brasil hoje vai sofrer aí
uma letargia enorme com esse problema sério que nós já vivemos da parte econômica, e a presidente da República pode realmente sair do cargo, aí seria o Michel Temer, assumiria, caso depois, na segunda etapa, aí, o Senado, com 54 votos, presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, aí ela seria afastada em definitivo. Se o parecer votado pela Câmara, ela se afasta por 180 dias. Depois de votado no Senado e confirmado, através de 54 votos, aí assim assume o vice-presidente da República, Michel Temer, e vamos tocar a nossa democracia, vamos tocar a nossa República. Não acredito que o desfecho vai ser esse. A Dilma, a pedalada fiscal que eles falam, foi um arranjo que ela fez para pagar encargos, principalmente do lado social, que foi o Bolsa Família, foi dinheiro do Banco do Brasil e dinheiro da Caixa Econômica. Ela não tinha o recurso dentro do Executivo, ela usou a Caixa Econômica para pagar esses benefícios e fez tipo um empréstimo compulsório lá em cima desses dois bancos, que são os dois bancos federais, e isso hoje ela está sendo acusada por ter utilizado esse dinheiro de duas autarquias do governo federal e que hoje está causando esse problema do pedido de impeachment sendo feito por uma ex-cara pintada, é a Janaína Pascoal, uma advogada, aluna do Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique. Então ela estudou com o cara há 20 anos atrás e conhece muito bem. Ele é um ótimo jurista, foi ministro da Justiça no período do Fernando Henrique. Então eles embasaram uma peça junto com Hélio Bicudo, que é um ex-petista, e ajudou até a fundar o nosso partido aí, o Partido dos Trabalhadores, e fizeram um embasamento com 65 laudas e fez o pedido aí para fazer o impeachment da Dilma. Hoje, com a baixa popularidade que ela tem, realmente tem uma chance muito grande dela poder ser afastada. Não acredito, porque essa pedalada fiscal foi para beneficiar o lado mais pobre e carente desse país. Não se dá para se comprovar um tipo de coisa que ela não se apoderou de nada. Ela usou de um recurso que não poderia, pela lógica, pela lei de responsabilidade fiscal, mas para pagar pessoas que realmente são carentes. É o lado mais fraco, é aquele que mais sofre. Eu também acho que o meu lado humano fala mais forte nesse momento, de ajudar quem recebe Bolsa Família. São coisas que variam entre R$40 a 120, R$130. São o Bolsa Família aí que é pago a 12 milhões de famílias, e isso realmente eu acho que a Dilma não merece ser penalizada por um problema desse. Se fosse um outro caso mais grave, eu até acharia que ela poderia ser afastada. Hoje o problema sério que a gente vive é dentro da economia. Esse ministro realmente da economia, a gente tem que ver que a própria imprensa hoje não ajuda. A gente está passando realmente por uma crise aí das mais sérias que eu já vi em toda a minha vida, o desemprego realmente chegando a níveis elevados. O problema institucional entre legislativo e executivo paralisa o país. A gente vê a própria Bolsa de Valores a todo momento, aquelas variações, o dólar a todo momento com variação. E a gente tem observado que a Petrobras hoje, com essa grande investigação, ela paralisou uma série de projetos. Um desemprego gigantesco que a gente vê só aqui em Itaboraí, são mais de 100 mil pessoas desempregadas, ali quando parou aquele Comperj. E a Petrobras, com esse monte de empreiteiras que ela tem, praticamente hoje a gente vê essas obras paralisadas aqui na Eletronuclear. Angra 3 paralisou, só tem um canteiro de obra, não está mais funcionando a parte civil que era tocada pela Andrade Gutierrez. Então a gente vê o país sofrendo demais. E a gente vê que a parte do impeachment, o pedido foi uma vingança do Eduardo Cunha, que tem a conta dele na Suíça. Ele falou que não tinha, porque ele tinha uma truste, uma PJ, uma empresa, uma corretora que ele botou para administrar recursos para ele e para a família dele. Então, como ele está sofrendo um processo de cassação, em vingança lá contra o presidente da República, ele botou a abertura do processo de impeachment. Isso traz um atraso enorme para o país. Quem sofre é a população mais pobre, quem sofre são os empresários, os grandes investidores com essa incerteza não fazem os seus investimentos. O país hoje, com esse problema sério que precisa de passar por alguns ajustes, algumas reformas, isso paralisa as casas parlamentares em Brasília. A gente tem visto hoje praticamente o recesso parlamentar vai parar, não vai ter recesso parlamentar para poder até caminhar com esse processo do impeachment. Então, por tudo isso que a gente tem visto, quem sofre é a população brasileira, é o povo que produz, é o povo que trabalha, é o povo que precisa realmente da economia, que vai sofrer na carne uma briga entre o legislativo e o executivo, e agora vai ficar lá esse descaso com o país, por causa do seu Eduardo Cunha, que preside isso hoje, querendo, de toda forma, fazer vingança em cima da presidente, que, nesse caso, honestamente, eu coloco a mão no fogo. Ela não fez desvio de recurso público. E
tenho certeza que os deputados vão avalizar e ela vai voltar a governar e até precisa, com mais autonomia. Obrigado, presidente. Passaremos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 42 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Saneamento e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 43 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o prefeito municipal de Piraí a firmar termo de concessão de uso. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 46 de 2015 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a atualização da lei número 694, de 9 de setembro de 2003, e da outras providências. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos a explicação pessoal para uso da palavra em tema livre. Os senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, não havendo oradores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 8 de dezembro do corrente ano, hora regimental.